hoje o assunto é alguns exemplos de frevos dos compositores, né? Os primeiros compassos. Nesse primeiro momento aqui, a gente colocou 3 frevos do compositor Alcides Leão. O Contador de Histórias, Envenenado e Faixa Preta. Eu já abordei algum assunto a respeito do Alcides Leão. Inclusive, ele é um compositor paraibano, era trompetista e funcionário do Instituto do Açúcar e do Álcool. E eu tive o privilégio de conviver, receber os ensinamentos dele, já que na época eu me localizava, as minhas atividades diárias no edifício Santo Albino, no centro do Recife, que perto era onde o Alcides Leão era funcionário do IAA. Então, sempre encontrava com ele aquela figura bem humana e agradável, que gostava de ajudar. E eu conversava com ele. E no primeiro ano que eu concorri com o frevo, no ano 2000, quando eu concorri na categoria também de maracatu, Alcides Leão, ele fez um frevo, Toca Quem Pode. Eu já tentei conseguir essa partitura, mas ainda não consegui. Esse frevo parece que não foi gravado, porque não desconheço a gravação. E esse frevo impressionou na época o mestre Valdemar de Oliveira, que foi o autor do livro Frevo, Capoeira e Paz, pela linha melódica e também o formato das divisões rítmicas desse frevo. Nesse mesmo ano, eu também fui abençoado com uma crônica de incentivo de Valdemar de Oliveira com o frevo no ano 2000. Isso foi em 1964, esse concurso. E ele me incentivando, inclusive, a criar um poema sinfônico, né, sobre o frevo. Eu nunca pensei de fazer poema sinfônico, porque ainda estava no começo da minha vida musical, quando ingressei na prefeitura em 58, 6 anos, né, de atividades, eu estava com 22 anos, né, e eu não me lembro a ideia, por que eu botei ano 2000, e a maneira que eu postei esse frevo que despertou no Valdemar de Oliveira esse incentivo. E eu daí me impulsionei muito grande no sentido de pesquisar o frevo. Aí busquei nessas conversas com os compositores já firmados nesse modo de trabalhar o frevo e comecei então a viver da sabedoria desse mestre. Estou trazendo Alcides Leão com 3 frevos livres. Então, o primeiro, o Contador de História, não é que seja o primeiro frevo dele, né? É que eu escolhi, ele tem uma infinidade de frevos que depois, cada compositor que a gente estiver falando nessas conversas sobre frevo, a gente vai dar uma relação das composições que a gente conhece, para que vocês possam também pesquisar, escutar, se possível, analisar as partituras. Então, essa ordem que está aqui não é que seja
o contador de história o primeiro, envenenado, nada disso. Então, veja a linha melódica desse frevo. Dó, lá, fá, pá, pará, quer dizer, o sentido afirmativo. Né? Larará, né? Dó, lá, fá, lá, dó, fá, tatará, parará. Quer dizer, ele não pensou de fazer isso como método de instrumento. Aqui está o tom de efeito. Né? Mas, dó, lá, fá, no caso, para os trompetes seria ré, si, sol, ré, si, sol, ré, si, sol, si, ré, sol. Trompete, instrumento do mestre. Quer dizer, esse trecho aqui quer dizer, já falamos diversas vezes sobre o que representa analisar um frevo como método de instrumento técnico. Não é? Papará, quer dizer, é uma coisa normal, que seria o quê? Como se fosse o acorde de, aqui no tom de efeito. Fá, lá, dó. Dó, lá, fá. Pausa, pronto. Aí essa pausa estaria lá em cima, né? Que ele começa. Vamos dizer aqui que fosse uma bancada de trombone dando a pá, pá, pará, pá, pá, pará. Quer dizer, com esse desenho, né? Esse acorde, né? Você faria uma série de exemplos com esses dois primeiros compassos desse frevo contador de história. A gente pode depois ir até a primeira nota do segundo tempo, do segundo compasso. Dó, lá, fá, lá, dó, fá. Dó, lá, fá, lá, dó, fá. Aí teve o repouso. Pá, parará, parará. Até completar esse primeiro compasso depois do Anacruz. Né? Vamos botar aqui uma acentuação, não é que tem, mas para chamar a atenção. Dó, lá, fá, lá, dó, fá, mi, sol. Quer dizer, seguindo aquela progressão de tonalidades, decorou o tom de efeito. Já que você está estudando, vamos dizer, trompete. Dó, lá, dó, fá, mi, sol. Ré, si, sol. Si, ré, sol, fá, lá. Mi, dó, lá. Dó, mi, lá, sol, si. Vamos lá. Você tem um exercício de 1 hora, um treinamento de 1 hora, botando as tonalidades e também ficando familiar com a altura das notas, das tonalidades. A divisão. Larará, peroré. Lógico que Alcides, quando sentava para compor esse frevo, ele não estava fazendo uma coisa
programada, não, ele estava fazendo pelo que ele se inspirava e pelo sentimento dele de criação. Será que ele não pensava? Eu acredito que ele pensava no instrumento dele, até por causa da, né, a nota, né? Ré, se eu tiver errado, trompetista, depois você diz que eu estou errado. Primeiro pisto, Ré, né? O do meio, Si. E o Sol, solto. Pé-pirão, 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 pé-pirão. Subindo em escala cromática é um... Até eu, depois de, acho que, já que eu não nasci para ser trompetista, porque sempre minha atração foi pelos instrumentos de palhetas e também, talvez o meu corpo gigante não desse um grande trombonista, né? Coisa mais leve, o saxofone até para... Mas eu estou querendo demonstrar a vocês que quanta coisa importante tem em cada frevo do mestre. Trompetista, auxiliar, trompetista. Quer dizer, eu estou botando esses exemplos e também aqueles que eu tinha conhecimento do instrumento e eu associava, então, ao trabalho de composição desse autor. As coincidências. Dó, lá, Fá, Lá, Dó, Fá. Fá, Mi, Sol. Aí vem para o terceiro compasso. Que no caso, se fosse o trompete, era Ré, Si, Sol, Si, Ré, Sol, Fá, Si, Ré, Sol, Fá, sustenido. Lá. Será que eu acertei? Se eu não acertei, já dou para enganar, né? Quando nada no coisa, mesmo seu instrumento. Lá, trompete, aqui na tonalidade de trompete seria Mi, Lá, Mi, Ré sustenido do meio, Mi, Sol, Fá sustenido. Quer dizer, se pega esse trecho aqui, passa para o trompete, né? Ré, Si, Sol, Si, Ré, Sol, Fá, Lá, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Sol, Fá. Então, esse primeiro exemplo aqui desse frevo, o contador de história do mestre Auxilião, ele pode, para aqueles que são trompetistas, fazer isso. Servirá também para os trombonistas e para qualquer outro instrumento. Aí vai entrando dentro da tonalidade referente a cada instrumento. Eu estou botando como o trompete base porque ele era trompetista. Aí vocês associarem também que a composição do frevo, ele pensava no instrumento dele também. Ele não ia pensar no o que é que o saxofone ia fazer. Mas ele pensava na facilitar muito mais o instrumento que pudesse esse frevo ter eu penso, uma aceitação, isso é uma análise. Não é dizendo que ele pensava nisso. Então,
É aconselhável vocês colocarem na agenda de vocês o contador de histórias e buscarem a partitura, não é, desse frevo. Lógico que a gente vai procurar facilitar conseguindo esse material. Mas enquanto a gente está na conversa sobre outros autores, vocês já podem aproveitar esses 1, 2, 3 compassos já para exercitar o contador de história. Aqui, Alcides começou com Papará. Esse segundo frevo do mestre Alcides Leão, Envenenado, que é um frevo de destaque nas orquestras de frevo, pela chamada papá, padabadá, papadá, papá, padabadá. Essa é a metaleira, trombones, trompete. Esse frevo tem um sentido de afirmação. Veja que o contador de história, o tom de efeito é Fá maior. E o envenenado, o tom de efeito é Mi bemol, que aliás a tonalidade de Mi bemol é muito utilizada, inclusive, em concertos de Mozart, os concertos de trompa. É uma tonalidade muito afirmativa, né? O Mi bemol maior. Si, Mi. Dominante, tônica. Dominante, tônica. Veja como é que tem o frevo também, alguma coisa associada. A primeira nota é o pensamento, é como se fosse a regência. Né? Se entra aqui, se vai entrar aqui, dá isso aqui. No caso do hino nacional, que entra no terceiro tempo, esse sentido da afirmação do primeiro tempo era o básico, né, para fortificar o frevo. Se você colocasse aqui, vamos voltar aqui para o contador de história. Quem está contando uma história ainda desse primeiro frevo, associando depois ao envenenado. Se você pegasse aqui, Dó, Ré, Dó, Ré, você pensaria que o quê? Ou poderia conservar as notas naturais, né? Tararé, veja a diferença, tararé, mas mais tranquila a nota. Não tirei essa força de papará, desse tempo aí. Papará, entendeu? Aí, pá! Quer dizer, são construções que o compositor faz e ele não está pensando muitas vezes nisso, mas que é como se fosse uma coisa que a pessoa recebe como mensagem e passa para o papel. Porque o compositor, aquele que fazia, escrevendo no papel pentagonado, ele fazia conversando com a nota. No computador, você bota a nota e escuta ela. Então, muitas vezes, o computador induz para um caminho que não seria o apropriado. E quando você está conversando com a nota, aí você, se você quisesse dar um Dó, Ré, ele puxaria até para um frevo em menor. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá.
já seria um frevo melódico. Com essa primeira nota afirmativa do tom de Fá maior, ele poderia começar como se fosse um frevo menor. Não que terminasse no menor, porque se fosse com pensamento de um frevo menor, poderia ser Fá, Mi, Ré. Né? Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Parará, Parará, Poporó, Parará. Então, tudo isso tem relação com o início. Então, vamos analisar agora, continuar com a análise do venenado. Veja, dominante, tônica, dominante, terceiro grau, dominante, primeiro grau. Si, Mi, Si, Sol. Si, Mi é outro momento também para se analisar a construção desses dois primeiros compassos. Similar. Si. Si, Mi. Primeira nota, segunda nota. Voltou. Si, Mi, Si. Pá, lá, pá. Outro formato de exercitar. Antes de dar continuidade aqui. Nós estamos analisando sempre 2 compassos ou 3. Já temos assuntos bastante para exercitar. Si, Mi, Sol. Dó, Fá, Dó. Arara, arara. Voltou. Vamos continuar. Pará, pará. Papá, papá, pará. Si, Mi, Si, Sol. Aí vamos agora trabalhar o terceiro compasso. Papá, parabará, papá, parabará, papá, parabará, papá, parabará, papá, parabará, papá, parabará, papá, parabará. É isso. Si, Mi, Mi maior, Si, Mi natural, Si sustenido, Si, Mi. Dó, Fá, Dó, Lá, Dó, Fá, Dó sustenido, Dó, Fá sustenido maior. Analise, não concorde comigo. Analise, pegue o seu instrumento e passe 1 hora exercitando isso aí. Mas 1 hora para exercitar 2 compassos? Mas se puder, faça isso aí. Teste. Dê sua opinião. Se não vai melhorar a execução como instrumentista e também o formato de construir um frevo. Quem não conhece esses frevos vai dizer, o que é que vem depois? Vai ficar naquilo. Será o que é que tem depois desse compasso? E a ideia é essa, é de dar o caminho que os mestres deram nas suas composições e depois vocês vão verificar os outros momentos do contador de histórias e do envenenado. Vai ter a oportunidade de fazer tudo isso aí. O terceiro frevo, mas antes de eu falar do terceiro frevo, faixa preta, você vê que é aqui, ó, primeiro, vamos dizer,
quinto grau, que é dominante. Primeiro, quinto grau, terceiro, quinto grau, primeiro. Vamos colocar aqui. Primeiro grau. Não, quinto grau. Primeiro. Terceiro grau, que é o Sol. Quinto. Primeiro, né? Ao primeiro grau. O quinto, que está aqui, ocultozinho aqui, que é esse aqui. Faz de conta aqui que é o ponto. Terceiro grau, que é Mi, Fá, Sol. Quinto grau. Primeiro. Primeiro grau, segundo grau, terceiro, primeiro grau, segundo grau. Quer dizer, esse é o início do envenenado. Papá, parabará, papará, papá, parabará. Abriu o leque. Parará, parará. Vocês vão ter a oportunidade de ter uma análise desses outros compassos. Estou querendo que vocês comecem a despertar, antes de analisar toda a composição, mas que vocês peguem. Vamos dizer que você chega no Amazonas, quer conhecer a floresta amazônica. Você vai entrar de vez? Não. Você vai entrar com cuidado, peraí, o que é que tem por aí? Aí você vai criando, daqui a pouco você está no meio. Agora tem que estar sempre atento, no momento que você sentir uma coisa que não dá certo, você voltar à origem. Então toda a composição é assim, né? Você tem um começo e tem um fim. A não ser quando você quer aquela nota ondulante, né? E a natureza dá uma demonstração disso. Dia e noite. Verão, inverno. Chuva, seca. Ela dá equilíbrio. Esse equilíbrio que os homens não observam e de vez em quando tem muita água ou tem muita seca. Quando se tivesse o entendimento que é preciso ter precaução com a seca e com a chuva, as enchentes, essa preocupação que equilibra é como você equilibrasse uma obra musical. E aí a gente tem no frevo uma coisa que a gente não percebe, que o compositor não são filósofos, né? O lindo Francisco da Silva, do Três da Tarde, não era filósofo, era serralheiro. Em vez do violão, era um serrote. Pá, 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 pá. No dia que eu escrever um frevo desse, eu sou realizado. Terceiro frevo de Obsidião, faixa preta. Ele conserva aqui, ó, ainda usando a tonalidade de Mi bemol de efeito. Mi, Ré, Dó, Si. Ele aí inverteu nessa composição. Lógico que ele não estava pensando nessa construção matemática de ser primeiro a tônica e depois
a dominante. Né? Aqui começa o quê? Com a dominante, a nota dominante. Não quer dizer o acorde dessa nota seja um acorde que seria si, ré, fá. Não, nada disso. Si, mi. Lógico, se ele quisesse, olha, veja como que a gente tem uma relação toda a obra do compositor. Eu falei que aqui é a dominante a nota, não o acorde, que seria si, ré, fá. E não si, mi, sol. Na primeira si, mi, sol, si. Seria a nota base do, como se fosse a gente está falando ainda do envenenado, né? Você vê que eu voltei para analisar esse si aqui, que eu disse, quinto grau, é a nota, não é? Porque eu tenho que explicar um pouco, mesmo vocês conhecendo, eu não estou falando na questão dos acordes aqui. Eu botei o quinto grau, a nota. Mi, fá, sol, lá, si, que é o quinto grau de mi bemol maior. Não quer dizer que seja esse si o acorde aqui inicial. Lógico que se tiver um si, é a nota base do acorde dominante de mi bemol. Si, ré, fá. Né? Si, ré, fá. Si. Vamos botar aqui na segunda inversão. E aqui, mi bemol. Na primeira inversão. Quer dizer, se eu fosse considerar que a dominante pelo esse grau aqui, aí eu faria o quê? Fá, si, ré, e o segundo compasso, o primeiro grau, mi, sol, si, si, ré, fá. Veja como a gente começou a analisar, já apareceu um outro caminho. Se o compositor não quisesse dar o sentido de afirmação, ele usaria esse desenho aqui, que aí até eu vou testar mais adiante. Ré, mi, si, sol, si, mi. Pronto. O si está aqui que ele colocou aqui. Vou botar entre parênteses o si aqui. Si, mi. Está como afirmação da tonalidade do si, mi, si, sol. Quer dizer, mi, si, sol, si, mi, si, sol. Então, está relacionado com o primeiro grau. Né? Mas eu ia começar com o si, e considerando que aqui fosse um acorde de dominante com sétima, seria o quê? Si bemol com sétima, mi. Teste depois esse formato aqui, para ver se vai ter relação com esse sentido afirmativo aqui. Se vai ter algum. Quer dizer, sem querer, a gente descobriu uma forma, porque, como eu falei, quinto grau, primeiro, dá a entender que é os acordes. Não?
quinta nota, né? Quinta nota, primeira nota, quinta nota, terceira nota do Mi bemol, né? Primeira nota. Então, aqui, veja, conservou o papá, parabalá, aqui. Não bole na melodia. Vamos ver o que é que vai soar se considerasse a harmonização desse si como uma dominante de Mi bemol. Já é uma outra busca, já é outra penetração na selva do frevo, numa composição de Auxílio. Quer dizer, a gente está conversando até agora só sobre esses três frevos, associando a construção desses frevos ao compositor Auxílio. E viu que ele, nesses três exemplos aqui, 2, ele usa a tonalidade de Mi bemol. Então, essa tonalidade, ele gostava de trabalhar, né? Não sei se é isso, se eu estou certo. Quer dizer, quanto à continuidade do análise, ainda descobri. Então, feito isso aqui, a gente vai voltar para o contador de história. Olha o exemplo que eu dei aqui. Dó, lá, fá. Se ele quisesse usar dó, dó, ré, não ia chocar as notas, mas tinha uma coisa estranha, porque quando ele fizesse o dó, dó, ré, lá, em vez de lá, dó, fá, ia ser lá, ré, fá, que a nota chama uma a outra, a nota tem atração com uma a outra. Quer dizer, se ele conservasse esse dó, lá, fá, dó, lá, fá, dó, lá, fá, lá, e começasse botando aqui na harmonização um dó sustenido aqui, ia chamar para um ré, lá, fá. E aqui, em vez de dó, seria ré, fá, mi, já ia dar um outro sentido. Que eu vou fazer uma análise também e vou colocar no papel e vou mais adiante na continuidade desse frevo, ver o que é que a gente pode, nesse desenho aqui inicial do contador de história, umas outras possibilidades de trabalhar. Quer dizer, isso não tem nada programado. Eu não estou usando o papel para dizer isso aí. É que, conversando, a mente vai abrindo para no sentido da pesquisa se aprofundar. Dó, lá, fá. Dó, dó, ré. Né? Dó, lá, fá, tônica de Fá maior. Dó, dó, ré, primeiro tempo, que é a afirmação, é o ré menor, que é irmãos, um é maior e outro é menor. Quer dizer, a caminhada de uma harmonização, puxa, eu muitas vezes confesso, eu escrevo muitas músicas que depois eu boto, não vou botar nada para... Porque de repente eu penso em tonalidades que não tem nada com o que eu estou trabalhando. Mas espera aí, eu não estou fazendo música para ensinar ninguém. Então, com aquilo que eu penso, eu boto. Não é? Vai chegar um momento que eu vou começar a falar um pouquinho de mim. Está aqui. Que não é agora. Não é porque eu sou notável, sou superior, não. É que aqui... Alô, Recife, foi escrito em 1965. Primeiro frevo que foi gravado com a bênção do mestre Nelson Ferreira. No LP, Sua Excelência Frevo de Rua, com a banda municipal. No YouTube
tem esse frevo. Não é grande coisa, mas me perguntaram, eu encontrei uma semana dessa o maestro Spock e Nilson Lopes, que são a força jovem da música aqui, já falei alguma coisa antes. Encontrei e o Spock está fazendo um livro ligado ao frevo, e está incluindo umas partituras e teve a gentileza de incluir o Alô Recife. Aí o Nilson me perguntou se em determinada nota eu tinha pensado na 7ª ou na 9ª. Eu digo, você está fazendo uma pergunta que deixa eu pensar aqui. Eu não me lembro, primeiro, quando eu escrevi, não tinha esse estudo de 9ª, de 13ª, nada disso. Não foi natural. Aí ele disse a nota, eu digo, então, essa nota é que é. Ele disse, então é a 9ª. Então eu acertei que o Nilson está participando desse trabalho com o Mestre Spock e está construindo uma coisa muito importante para o engrandecimento do frevo. E eu estou nesse meio e até já agradeço antecipadamente essa inclusão. Então, a gente começou com Alcide, Leão, os 3 frevos. Nem avançamos, né? Aí tem Fabrício, Jacó do Bandolim e Nenê Araújo. Aqui eu vou falar um pouquinho depois, antes de a gente terminar essa conversa. Vamos chegar no faixa preta, onde a gente parou, na realidade de Mi bemol, né? Olha. A tônica, a dominante. Né? Veja a inversão. A dominante, a tônica, a dominante. Quer dizer, o repouso. Né? O outro é afirmativo. Subindo, papá. O outro é paravará, mi, ré, dó, si. É o sentido decrescente. Né? Aqui a afirmação é com a tônica e aqui é a afirmação do primeiro compasso com a dominante. É um jogo isso é feito, não é, peraí, vamos botar aqui, eu vou pensar isso aqui, um esquadro, vamos passar isso, nada disso. É o natural da construção do frevo, entendeu? Mi, ré, dó, si, ré, mi, fá, si, ré, mi, fá, ré, mi, si, sol, si, ré, mi, fá, si, ré, mi, fá, que pode, vou analisar, que pode ser aqui um acorde da dominante, voltando para o tonalidade básica, que é o mi bemol. Mi, ré, dó, si, ré, mi, fá, ré, mi. Tá lógico, se eu não tiver errado, aqui seria o pensamento do mi bemol, e aqui, se eu tiver errado, eu vou consertar, mas tudo indica que aqui é o acorde da dominante voltando para da tônica. Mi, si, mi, si, mi. Que pode ter aqui colocado também um Fá menor para fazer o segmento do frevo. Mas aqui a gente está vendo que o que induz é isso aqui. Primeiro, a tônica, o acorde da tônica, mi, sol, si, si, e voltou, quer dizer. Veja algumas coincidências
Isso fica na mente. A composição é você dar uma nota, né? Pá, parou. Aí fica bem na ressonância aí. Você pega um acorde, vamos dar um acorde, pá, para assim. A vibração segue. Quer dizer, a música tem isso aí. Como é que o som? Você dá uma nota, aí quando tem um gravador, aí reproduz a nota depois. Se a nota estiver errada, não tem conserto, só numa nova execução. É diferente de um trabalho de arte, não é? Uma pintura você pode mudar a cor, mudar isso aí. A música não, errou, só um novo momento daquilo aí. Então, o contador de história, o envenenado e o faixa preta. As coincidências de divisão e de afirmação da tônica. Aqui é com a afirmação da tônica, que é o Fá, né? Que no caso, se fosse em Mi bemol de efeito, era o Mi, né? Era Si, Sol, Mi. Né? Si, Mi. Aqui é da dominante. A afirmação da primeira nota da tônica, né? Pararali, parari, já enfraquece o sentido da afirmação. Papará, papá. Esse aqui dá um sentido decrescente, que ainda continua forte, né? Papará, cheguei, eu cheguei. Papá, eu avancei. Aqui tem um sentido decrescente, parará, cumprimentei e vou seguir. Parará, parará, comecei novamente até chegar nas notas. Então, esses 3 momentos, agora vamos ver as coincidências de divisões. Que isso está surgindo agora. Eu não cheguei com... Eu peguei 3 partituras, digo, vou conversar sobre alguns trechos de compositores. Não é? Me incluir aqui, mas não vou me incluir aqui como eu estou num rol disso aqui, tudo aqui, não. Somente para dar uma informação, porque hoje eu estou usando aqui um boné que tem acervo digital de Ademir Araújo. Eu vou dizer o que é, vou fazer um pouquinho da propaganda desse acervo. Aí então, veja as coincidências. Essa divisão aqui, Sol, Si, Mi, né? 2 semicolcheias e uma colcheia. Essa aqui, 2 semicolcheias e uma colcheia. E essa aqui, 2 semicolcheias, uma colcheia. Agora veja no desenho rítmico, não é? Que pode ser feito, né? Vamos botar aqui embaixo, que eu não quero apagar, e para vocês também não... Pronto. Vamos fazer isso aqui. Vai sair meio tons porque a posição é Ré, mas não é para... Tá até bonito, parece a água do mar, né? As ondas. Mas para vocês verem a divisão rítmica. Pá. Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Aqui. Vou fazer só o primeiro. Pá, 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 pá. Veja que aqui a divisão do faixa preta é na mesma... com as mesmas divisões rítmicas do contador de história. Né? Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. No primeiro compasso logo após o Ana Cruz, quer dizer, o compositor pensou nisso, não acredito que ele vou fazer aqui primeiro, a linha poderia ser feito também, que a gente
A gente não está no momento que... O momento do compositor, quando ele está escrevendo, é ele conversando com ele. Ou fazendo uma obra de parceria, que tem um colega, não, bota aí, isso aí. Não. A coincidência da divisão, isso eu já vou colocar nos exemplos que eu estou pensando em fazer logo depois da conclusão dessas conversas, já que minha mente abriu também e eu despertei. E peço perdão aos nobres mestres, que eu não considerava tanto o frevo como estou começando a considerar. Então, pá, 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 pá. Onde tem outro momento de igualdade. Olha aqui. Aqui, papapá, papapá, no segundo tempo. Olha novamente aqui no envenenado. Já no terceiro compasso, né? Mas as divisões, papapá, quer dizer, são formatos que diz que o frevo tem que ter essa cara, né? Essas divisões. Esse sentido afirmativo. Sem querer, eu até me ajudei, né? Pá, 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 olha aqui novamente, aqui, ó. Pá, 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 pá. Quantas identidades tem iguais? Uma, duas, três, 4, 5, 6 divisões idênticas. Não é? Só muda as notas e, em alguns momentos, vai ter outras identidades iguais. Com o desenrolar desse frevo, que eu não posso acrescentar porque a gente não colocou e não vai fazer essas descobertas, porque eu não vou faltar com a verdade, dizer que eu nunca me sentei para colocar os frevos, as obras dos mestres, partituras para analisar compasso por compasso, como estou fazendo isso aí. É por isso que essa conversa está sendo muito boa para mim, para eu me aprofundar e aprender muito mais. Estou falando isso sem um sentido de humildade, não é humildade, é a verdade verdadeira. Eu nunca me sentei para analisar compasso por compasso, igualdade, tudo isso aí, modulações, nada disso, colocando as partituras, como nós estamos fazendo aqui. E são 3 frevos. Alcide tem uma série de frevos. Eu devo encontrar outros frevos que agora eu já vou começar já a analisar e botar. Veja aqui, com frevo tal, tem uma identidade de ritmo com frevo tal, frevo tal. Acho que vai dar uma apostila isso para cada compositor, desse análise e dizendo que aí está o despertar do frevo para os compositores dentro da linguagem rítmica. Né? É como se estivesse fazendo isso. Papadá. Eu nunca fiz isso, estou fazendo agora. Aí, tem um amigo que seja baterista. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Aí, bota a divisão rítmica.
fazendo a caixa. Vamos pensar numa nota aí, vem cá, trompetista, vamos dar um negócio, mas qualquer coisa fazer, não, qualquer coisa, dentro dessa divisão. Ele vai dar uma nota. Vai, o que vem na cabeça dele, ele bota. Vem cá, saxofonista. Vamos juntar agora. Vai misturar o som. É quando você tem a plancheta, as tintas. Você mistura as tintas, né? Diz que a mistura das tintas, ela dá a cor branca. Quer dizer, o claro e escuro são coisas da natureza. Agora, o ser humano é que procura distinguir essas cores. Preto, branco. Preto, branco. Então, ele acha que está vivendo sempre na tonalidade branca. Eu não acredito que o ser humano aguentasse ter só uma cor. Ou a preta, sempre escuro. Escuro não é escuridão, é para a pessoa adormecer. Você vai dormir de dia, é complicado. À noite, então, a noite é abençoada. Então, a cor preta é abençoada e a cor branca é abençoada. E na música, eu gosto muito de citar isso aí, porque o ser humano, ele parte muitas vezes, não se aprofunda nos ensinamentos da natureza, e eu gosto de aplicar, independente de credos religiosos, e dizer: o mundo foi criado com a música. Puxa, e a música é tão importante? Mas o som das águas, isso é música. Né? Os tambores, que som de tambores era esse? Dos ensinamentos bíblicos. As cornetas, as trombetas, os instrumentos de corda, né? Tem um Salmo 150, louvar o Senhor com saltério, é a harpa, com os adubos, quer dizer, instrumentos simbólicos na época. Então, por que a gente está trazendo para o frevo? Porque o frevo começou com as bandas de música, né? As trombetas, os tambores, né? E o dobrado da marcha. Simbolicamente, marcha frevo, marcha dobrado, não é? Marcha saudade, que é uma cantiga de infantil, e depois tornou-se frevo, dado uma palavra de frever, não é? Isso numa pesquisa do nobre pesquisador Evandro Rabelo. Então, a gente traz isso para o frevo, e o nosso caminhar hoje foi só com Alcides Leão, e que a gente vai continuar com os outros compositores. Antes de a gente não dar por término essas aulas, né, porque a nota é infinita, nós somos infinitos, quem é músico, quem é artista, que não é um dom especial, mas quem é um ser humano que conversa com você. O melhor professor nosso é nós. A gente vê, olhar na natureza, observar o formato das árvores. Por que aquelas árvores? Quem foi que fez aquele modelo? Por que está nesse local? Ah, plantou. Mas por que ela cresceu assim? São enigmas. A gente tem que sempre repensar o nosso modo de viver. Então, trouxemos essas até umas formas não filosóficas, que eu não sou filósofo, e religiosa, mas no sentido de dizer que o frevo é uma música que, ela além de ser alegria, tristeza não existe no frevo. As músicas não existe tristeza, depende da maneira que a pessoa encarar. Então, é uma música que tem esse sentido de alegrar, de refletir. Aí vem quarta-feira de cinza.
é o descanso. Não, é uma pausa que você para depois do cansaço do carnaval e no segundo momento você já começa a caminhar. Então, para mim, não existe quarta-feira de cinza, né? Existe sempre um primeiro dia de carnaval. Então, gente, a gente vai, pela análise de Alcides Leão, a gente vai deixar para um outro momento o Eugênio Fabrício, o Jacó do Bandolim. No caso do Ademir Araújo, que chegou nessa relação de notáveis, é apenas para dizer que existe um projeto que está na internet disponível, que é um acervo cultural, digital, de algumas partituras que não vou dizer, são aqui os meus pensamentos, e você já pode encontrar nesse digital partituras de frevos completas, músicas de outros, por exemplo, poemas, não é? Valsas. Então, um pouco da minha vida de aprendizado, de autodidata, que pode ter incorreções, não é? Porque na época que eu comecei a fazer essas obras musicais, não tinha ainda as universidades, uma escola de música. Existia um conservatório, mas ainda não tinha uma cadeira especializada. Eu tive mestres que me ajudaram, um desses, que eu devo muito, Severino Reboredo. Antes de Severino Reboredo, o professor Horácio Vilela, que era o orquestrador do Coral do Carmo. E foram meus primeiros passos de um mês. E depois que ele faleceu, segui com o professor Reboredo, que foi a base que eu comecei a escrever. Não tinha universidade. Quando chegou à universidade, eu já estava no meio das troças, dos maracatus, a mente meia coisa, jogando as notas musicais. Então, nesse acervo, que vocês vão ter a oportunidade de vasculhar, vai encontrar defeitos, os mestres da música das universidades, mas é aquilo que eu sei fazer. Mas tem um material bom que vocês podem analisar e, inclusive, sugerir alguma coisa. Até a próxima.